Estou aqui com o Dr. Rodrigo Coletti, ele que é pós-graduado em psiquiatria, vai hoje falar pra gente sobre a questão da saúde mental do homem. O homem agressor, doutor, ele sofre com problemas e ele tem cura? Olá, bom dia a todos, bom dia Dani, que bom vê-los novamente aqui. Olha, é um tema bem interessante esse, tá? Lembrando que essa masculinidade tóxica, né, que abre o quadro de agressão e estrutura, é uma construção social, tá bom? Se é uma construção social, não está na genética do homem praticamente, está numa construção do ambiente, das relações que ele vive. Se está na construção, então pode ser moldado, perfeito? Se você pegar a base do homem, então você vai ver a construção de onde ele nasceu, da cultura que ele teve, da educação que ele teve, o meio ambiente favorecendo todas as relações e regras a qual ele vai se inserir na sua masculinidade, perfeito? Colocando ela então em prática. Se ele receber informações negativas, né, situações que ele não consegue lidar, situações de agressividade, é muito comum que ele venha a refletir essas relações, gerando então um processo de agressividade. Mas é possível o homem fazer um tratamento, obter a cura deste episódio e depois ter uma vida feliz? Quando a gente fala em cura, a gente tem que falar sempre nos eixos que direcionam, né? Como é que ele cuida da sua saúde mental? Como é que ele cuida da sua dieta? Como é que ele cuida das suas atividades físicas? Como é que ele cuida da sua mente? Como é que ele cuida do seu trabalho? Como é que ele lida com as situações de inveja? Como é que ele lida com ciúmes? Como é que ele lida com intolerância, com preconceito? Na construção dele na base, no cotidiano dele, qual é o reflexo dessas situações que ele vai passar? Como é que ele lida com isso? A agressão é a fundamentação do processo de finalização onde a pessoa não teve condições de diálogo, ou seja, perdeu-se o diálogo, perdeu-se o processo argumentativo, perdeu-se o poder de argumentar. Se você perde o poder de argumentar, isso acontece muito também em lares, mães com filhos, entendeu? Você perdeu o processo de argumentação, você parte para aquele tapinha, para aquele chinelo, ou seja, você perdeu o processo de incentivo ao processo educacional. A gente tem que pensar que, já que é uma construção social, você tem que imaginar que ele teve várias situações anteriores que levaram ele a ter essa atitude, né? Que é praticamente é o processo final, tá? Então é uma construção. A cura a gente pode colocar assim, vamos deixar assim, né? Na verdade, a gente vai ter que desconstruir um processo para construir um novo processo em cima dessa pessoa. Sim, né? Eu tenho pacientes assim, a gente tem uma construção boa, estão com lares, estão com pessoas. Eu tenho pacientes eu tenho pacientes juízes, tenho pacientes promotores, tenho pacientes presidiários, né? E tenho pacientes que passaram por agressão e voltaram ao seu leito familiar depois de anos, com família, com seus filhos. Algumas instituições lidam muito com pessoas que não necessariamente são agressores, narcisistas em relações, por exemplo. Hoje tem um termo muito conhecido como alexithymia, que é uma pessoa que ele, por dado meio ambiente, construção social, trabalho, laboral, ele construiu uma adinamia, uma coisa assim meio apática às relações. Então, ele não expressa muito relações, ele tem uma situação assim mais fria, né? Eu vou colocar no linguajar popular. Então você tem uma pessoa que não que ele esteja ligando, não que ele não está com empatia, o processo a qual ele viveu, as relações a qual ele viveu, o mundo moderno que está extremamente assim sugando as energias da população. As pessoas não entendem ainda o processo de cuidado com a saúde mental, né? Isso aí gera um processo chamado alexithymia, isso é para homens e mulheres. Entendeu? Hoje os Estados Unidos eles têm uma plataforma de estatística muito boa. 80% dos homens no mercado de trabalho na faixa de 50 anos têm um processo de alexithymia. Para você ter uma ideia, a quantidade de pessoas assim. Então é muito importante que a gente cuide da saúde mental, cuide dos eixos, né? Atividade, dieta, lazer, sono, para que realmente a gente tenha o equilíbrio dessas situações.
Tá certo, gente. Olha, e não há vergonha alguma em buscar ajuda para a saúde mental. Você que sofre de agressão ou para você que já se identifica como um agressor, busque ajuda. Isso é muito importante, né, doutor? Sim, por favor, tá? As doenças que os homens são mais acometidas nos homens, para a gente findar, são ansiedade e TDAH, perfeito? Do que o homem mais morre é doenças cerebrais e cardiovasculares, tá? A gente está, inclusive, numa doença muito comum, que gera muito óbito do homem, que a gente comentou na semana passada, que é o câncer de próstata, exatamente pelo fato do homem não se cuidar de uma forma coerente, tá? Por quê? É um câncer totalmente, né, que você consegue prevenir. Então, o eixo preventivo é muito importante na relação do homem, né? Venha, cuide-se. Tá certo, com a informação direta aqui da Santa Casa de Cornélio Procópio, Daniele Souza para a RCFM.